Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, porque teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão. Vem me levantar, porque teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. E sem ser eu posso aceitar. Eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão. Vem me levantar, porque teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem me restaurar. Preciso da tua mão. Vem me levantar, porque teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Bom dia, galerinha que está chegando, a gente vai se ajeitando. Só a minha vida, o meu estado. Eu vejo a luz do dia, querendo botar minha alegria. Sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, e a pedra removeu. Mas não há outro que possa fazer todo poder. Tanto de um milagre. Minha pedra chama pelo nome. Minha história ressuscita os meus sonhos. Me faz um milagre nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me.
Bom dia. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pena. Meus nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Toma minha vida. E faz um milagre. Me toca nessa hora. E chama para fora. Ressuscita. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me arrisca você. Senhor, de tudo em mim, só ouça tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Renova minha ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Olá, galerinha. Bom dia para todos. Oi, João. Oi, prof, bom dia. Bom dia, Helena Rodrigues. Bom dia, todo mundo. Vitória, Aisha, Pedrinho, Bom dia, Pedro Pierre, Cindy, Helena Silva, Vitória, a Cindy. Tudo bem, galerinha? Juju, cadê você, Juju? E aí, como que foi o aulão de matemática ontem? Aproveitaram para tirar as dúvidas? É Sim. bom, né? Ouvir de outra prof, explicação. ontem- Todo mundo assistiu? Ô, Lucas, assim para assistir a aula não vai dar, Lucas. Você precisa se organizar num lugar, porque a gente vai fazer coisas bem importantes. Ô, prof, ontem o joguinho dos cavalinhos foi muito legal. Legal, né? Sabe que quando a Flávia pensou no joguinho do cavalinho, a Flávia estava fazendo de noite esse joguinho, testando o joguinho para vocês, e a Flávia não conseguia mais parar, acredita? A Flávia começou a jogar testando e a Flávia não conseguia mais parar de jogar Eu também, os eu treinei cavalinhos. umas 15 jogadas. Calma aí, Helena, deixa a Flávia arrumar o áudio da Flávia, calma aí. Não te ouvi, só um pouquinho. Pode falar. O que foi, Helena Rodrigues? Eu também não consegui parar de jogar. Eu treinei umas 15, 16 rodadas. A gente erra, daí vai dando uma agonia, né? Todo mundo jogou. Tem carinha que parece que não jogaram. Jogaram? Não jogou, Pedro? Não? Mas é muito legal. Jogou, João? O joguinho dos cavalinhos? Prof, eu não consegui. Porque Eu clicava e voltava. Eu clicava para jogar o jogo e voltava na tela inicial. Eu também não consegui, prof. mas não conseguiram acessar. Que estranho. Tenta de novo hoje para vocês verem, tá?
porque é bem legal. Galerinha, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com língua portuguesa. Então, por favor, vocês peguem um livrinho de língua portuguesa e abram lá no final do capítulo 6, tá? Na página 30 e 31 do livrinho de português. Gabriel. Tá bom. Deixa a Flávia pegar Gabi, aqui. prof. Ó, hoje tem que ter bastante paciência com a prof, que a prof tá desde ontem com muita dor no braço e com muita dor na coluna. Então a prof tá bem travadinha para pegar as coisas, para digitar no teclado, tá? Então a prof precisa um pouquinho da paciência de vocês na hora da gente for fazer as coisas, tá? A gente vai falar um pouquinho, relembrar dos conteúdos que a gente trabalhou na língua portuguesa, no capítulo 30 e 31 primeiro. Para relembrar, você estudou que os substantivos podem ser flexionados. Por que a Flávia está revendo isso aqui com vocês, galerinha? Porque na prova de português, a maioria de vocês tiraram uma nota abaixo daquilo que a gente deveria tirar, abaixo de 7, né? Foi porque vocês não entenderam o conteúdo? Eu acho que não. Eu acho que foi um pouquinho de falta de atenção, um pouquinho de falta de organizar os nossos pensamentos. Eu estou travada para alguém ou só para o Lucas? Pra mim, você tá. você tá bem. Tá bom. Você não tá travado. Tá travando. Tá. Então a Flávia já vai falar aqui, aproveitar para dizer uma coisa. Para quem a aula travar, infelizmente, depois tem que entrar no Clip Escola e acessar a aula, porque é algo que a Flávia não tem que fazer quando a aula trava, tá? Eu não posso, é uma questão da internet de cada um, é uma questão da internet da Flávia, então, assim, ó, travou, depois você tem que ter a responsabilidade e o comprometimento de assistir novamente a aula lá no Clip Escola, tá? Porque, infelizmente, não é algo que a Flávia possa fazer. Então, vamos lá. A gente precisa lembrar lá. A gente estudou, a Flávia falou várias vezes essa palavra. Flexionados. Que se flexiona, que se altera, que muda. Certo? Então, o substantivo. Porta. Vamos, só para a gente treinar. O substantivo, porta. Ele está flexionado em que número? Em número de singular. Ele está flexionado no singular. Porta. Certo? Aí se flexiona qual gênero? Plural. Gênero. Gênero. Masculino e feminino. Feminino. Masculino ou feminino. Esse é o gênero. Mas quando a gente fala em porta, ele está flexionado no gênero? Feminino. Feminino. Muito bem. Então, aqui ele se flexionou em duas formas, o substantivo porta. Em número, eu estou falando de uma porta. Então, ele está no singular e ele se flexionou no gênero. É o gênero que ele se flexiona. Ou o substantivo vai ser no gênero masculino, ou o substantivo vai estar no gênero feminino, tá? Então, acompanhe lá no livro de vocês, na página 30, ó. Acompanhe lá. Conseguiram? Façam a leitura ali, ó. Da página 30 e 31. Leiam com bastante atenção.
Realizaram a leitura? Então, olha só. Primeiro, a gente nós falamos nesse capítulo em número. Substantivo, quando se remete ao número, a gente está falando de número. Quando a gente fala a palavra número, a gente já está falando do quê? De quantidade, não é isso? Então, na língua portuguesa, quando a gente se refere à flexão do substantivo em número, a gente está falando da quantidade. Então, quando eu coloco uma palavra em mais de uma quantidade, eu vou ter que flexionar o substantivo em singular ou plural. Então, por exemplo, se eu pego aqui a palavra, se vocês vão conseguir ver, tá? Acho que essa caneta aqui tá fraca. Não dá para enxergar, né? Olha aqui da outra. Essa vai dar. Ó, estão conseguindo ver a palavra que a prof escreveu aqui no quadro? Tá. Então, olha só. Essa palavra aqui, batata, ela é um substantivo porque ela é um nome de um ser, tá? De algo que tem vida, né? E todo ser vivo, tudo que existe no mundo e que tem um nome é um substantivo, tá? Então, olha lá. Batata. Batata, se nós formos classificar esse substantivo em número, qual é a quantidade que ela está aqui? Eu quero todo mundo participando, por favor. Singular. Ela está no singular. 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 Por que ela está no singular? Por que ela está no singular? Porque ela você não está tem falando de uma batata, não de muitas batatas. Uma batata, certo. Agora a gente está falando de gênero. Qual o gênero desse substantivo? Quando eu vou falar, eu falo, minha mãe comprou o batata? Não. Não. Não, né? Não. Não. Minha mãe comprou A batata. a batata. E quando eu coloco o a aqui na frente do substantivo, eu estou definindo qual é o gênero dele, desse substantivo, não é? Então, batata pertence a qual gênero? Feminino. Feminino. Ó, então tá vendo como vocês conseguem classificar uma palavra? Olha lá, batata, ela tá flexionada no singular e flexionada no feminino. E batata é um substantivo. Ó, batata é um substantivo. Tá? Então, isso aqui é que vocês não podem mais esquecer, ó. Sempre que vocês tiverem um substantivo, vocês precisam pensar nesse substantivo dessa forma. Ah, vamos, por exemplo, deixa a Flávia pegar aqui o apagador que caiu no chão. Calma aí.
Uma outra coisa que a Flávia percebeu, que vocês erraram bastante na prova, assim, acho que foi quase todo mundo. A gente precisa saber exato o que é um substantivo. Que palavras são consideradas, são substantivos? Se eu pensar lá na frase que a gente tinha lá se eu pensar na palavra oi. Oi é um substantivo? Palavra oi. Vocês precisam ter certeza do que é um substantivo. O que é um substantivo? Tudo aquilo que dá um nome a um ser. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma calculadora. Esse objeto aqui, ele tem um nome. E o nome desse objeto é calculadora. Então, ele é um substantivo. Agora, existem palavras, por exemplo, como a gente viu lá na frase, os é um substantivo? Ele está dando nome a algum ser? Não. Hein? Não. Não. Não? Então, aí quando a Flávia pedia para colocar assim, ó, retire do texto 2 substantivos masculino. Aí teve amigo que colocou os como um substantivo masculino. Mas os não é um substantivo. Entende? Então, aí a gente precisa, em primeiro lugar, compreender melhor. Tem alguém escrevendo no chat. Quem é que está escrevendo no chat? A Gabi colocou a Gabriela. O carregador dela. Então, a gente precisa primeiro saber, ter isso bem fixado na nossa cabecinha, o que são substantivos, para depois a gente poder aí classificar esse subjetivo, né? Porque às vezes a gente pode confundir um substantivo com um adjetivo. Por exemplo, grande é um nome de algum ser? Grande. Não. O que a palavra grande ela é? A característica do adjetivo. É um adjetivo. Porque quando a gente fala a minha caneca é grande, caneca é um substantivo. Agora, grande é a qualidade do que eu estou dando para esse substantivo. Eu estou dizendo que a minha caneca ela é grande, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Deixa a Flávia ver aqui um outro erro que a gente teve. Estou tentando entrar aqui na avaliaçãozinha de vocês. Prof, eu já volto. Eu também preciso pegar o carregador. Tá. Ó, então assim, galerinha. Primeiro passo, entender o que são substantivos. O que são substantivos? Quem sabe dizer para mim o que são substantivos? O que são os seres? O nome de um... Que dá Ao nome ser. seres. Isso. Tá. O que mais que a gente poderia falar do substantivo? Hein? Que deu nome aos seres. Então, tá. Então, eu posso dizer que tesoura é um substantivo? Não. Tesoura. A palavra tesoura não é um substantivo? Sim. Sim. Eu posso dizer que a borracha é um substantivo? Sim. Sim. Uhum. O nome disso aqui, se eu pegasse e dissesse assim para vocês, galerinha, qual o nome desse objeto? O que vocês falariam para mim? Borracha. Borracha. Então, ele não tem nome. Sim. Sim, então ele é um substantivo. Tá?
Então, ele é um substantivo, tá certo? Então, agora, por que a Flávia quer recapitular? Estudei com vocês. Porque nós vamos fazer uma coisa no final. Então, a gente não pode esquecer mais o que é um substantivo. A gente trabalhou isso no livro. Substantivo dão nomes a objetos, lugares, produtos, pessoas, animais, partes do corpo, por exemplo. Eles podem ser próprios ou comuns, tá? Então, isso aí já tinha que estar na ponta da língua de vocês. Então, a palavra os, tá dando nome a alguém? Não. A palavra como, tá dando nome a alguém? Não. Não. Então, a gente não pode pegar a palavra como, a palavra os, e colocar ela como um substantivo masculino. Sim. A gente precisa pensar antes, tá? Então, ó, agora a gente vai abrir lá na página que foi o próximo para relembrar. Quarenta e 47. Aí, para acompanhar o substantivo, a gente viu a Helena Silva Eber, pode ler para mim o segundo quadradinho da página 46, por favor. Acho que ela está... Isso. O segundo quadradinho lá, Você ó. também estudou? Oi? Tá. Você também. Posso ler para você? Pode. Bem alto, bem bonito aqui para a prof, por favor. Você também estudou os artigos, que são as palavras que acompanham os substantivos. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos e sempre concordam com o substantivo em número e em gênero. Joia. Agora lê para mim, João. João consegue ler? Ah, João saiu. A internet não tá legal hoje, né? Mas tá todo mundo me vendo, né? Todo mundo tá vendo a Pro, né? Cindy, lê para Flávia. Eu tô te vendo, mas às vezes trava. Tô te vendo. Travar. Não é? Travar é inevitável, galerinha. Travar, infelizmente, não tem como. Eu não consigo escutar Acontece. você. Ô, prof, Fala, Gabi. eu demorei um pouquinho por causa que a internet tinha caído. Tá. Daí, por enquanto, Tá. mas eu tô conseguindo ver a prof. Tá tudo bem. Isso aqui é o importante. Cindy, lê para mim a página 47, por favor. Usamos o artigo indefinido quando vamos falar ou escrever sobre algo que não conhecemos ou que é indeterminado. Já o artigo definido é empregado para falar sobre o que conhecemos. Exemplo: um ruído estranho o despertará. O barulho falar a verdade, bem alto, parecia vir de algum lugar ali perto. Então, antes de chegar ao substantivo, vai vir o artigo, tá? O artigo, ele vai... Então, quando o Flávia colocou aqui, ó, a batata... Eu defini o substantivo ou eu indefini ele? A batata. Você definiu. Eu Você defini definiu. que é essa batata aqui, ó, não é? Minha mãe comprou a batata, né? Para o almoço.
Agora vamos trocar. Minha mãe comprou umas batatas. E aí? Continuou definido ou eu já passei para indefinido? Indefinido. Eu passei para indefinido, porque você está falando algumas batatas, não as batatas em definido. E, ó, então, aqui eu estou falando de umas batatas. Eu não estou falando de uma batata em específico, certo? Quando eu digo assim, ó, estava caminhando pela rua e encontrei uma menina. Uma menina. Mas eu não estou especificando qual foi a menina que eu encontrei. Eu não estou definindo de fato quem é essa menina que eu encontrei. É uma menina. O chat está bombando, né? Lucas, não está prestando atenção na aula, tá só conversando no chat, né, Lucas? Câmera desligada. Só tô vendo o chat apitando ali para mim, ó. E todo mundo tirou nota baixa na avaliação de língua portuguesa. Por isso eu estou fazendo a revisão. Então, aqui, galerinha, o artigo, ele vem para definir o substantivo. Mas ele define, além de definir se ele está no singular, como aqui, ou no plural, como aqui, ele define o substantivo também em gênero, lembra? Porque eu não posso. Olha só. Se eu colocar aqui, ó. O Flávio já tinha dito isso antes. Ou batata para o almoço. Tá tendo concordância aqui entre adjetivo e substantivo? Não. 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 Porque o meu substantivo, ele é o quê? Qual o gênero desse meu substantivo? Feminino. Ele é feminino. Feminino. E o meu adjetivo está em qual gênero? Masculino. Masculino. O meu artigo está no masculino. Então, ele não está tendo concordância. E sabia que quando a gente escreve textos, a Flávia cansa de pegar esse erro de vocês assim, ó, na hora da escrita do texto? Às vezes vocês erram na hora de colocar isso aqui, ó, de definir o artigo tendo coerência com o substantivo. Então, só para a gente relembrar, tá? O artigo, ele vai definir o substantivo, tá bom? Então, ó, não é o batata, né? É a batata. Tá? Então, galerinha, o que nós vamos fazer agora? Eu vou enviar o link da avaliação de português para vocês. A mesma avaliação. A mesma. Sabem a avaliação de língua portuguesa? Uhum. Eu vou enviar o link para vocês. E vocês vão copiar e vão responder novamente, corrigindo os erros que vocês tiveram. Tá? Tá certo? Vocês vão copiar. Fala, Pedro Afonso. Pode falar. Ô, prof, manda no meu particular, porque eu não tenho... Tá. Eu não tenho... Já vou organizar todo mundo. Deixa só a Flávia primeiro concluir o... Deixa só eu concluir o que eu vou falar. Eu vou colocar o link agora aqui, ó. Eu vou enviar no grupo. A Flávia sumiu, mas eu estou aqui. Ô, prof. Oi. Fala, Helena. Fala, Lucas. Para mim acessar o link da avaliação, eu vou ter que sair do Meet. Eu já vou conversar com a sua mãe no WhatsApp, Lucas. A Helena, eu acho que travou ali.
tá? Então, eu vou enviar o link aqui, deixa só o Google abrir aqui. Eu vou enviar o link para a gente fazer novamente. Só um pouquinho. Eu já vou ver para quem eu tenho que mandar no privado e para quem eu não tenho. Só um pouquinho, tá? Entrei, graças a Deus. Não falo nada porque meu bot liga. Meu Deus. Deu. Olá. Ô, prof, agora eu só vou ter que sair daqui rapidinho pra falar com meu pai, que agora eu não tô em casa, daí eu vou ter que falar com ele pra ele me mandar pra eu fazer. Tá. Ó, eu já coloquei lá no. Primeiro eu quero. Vocês primeiro precisam prestar atenção nas orientações que eu vou passar. Depois a gente vai se preocupar para quem que eu vou enviar no privado, para quem que eu vou ter que enviar para a mãe. Mas primeiro prestem atenção na orientação. Vocês se preocupam com outras coisas e não se preocupam em se orientar. Primeiro se orientem. Eu vou enviar o link, já coloquei lá no grupo. Não é para ninguém me enviar aquilo dali novamente. Não é para preencher com e-mail, nada disso. Vocês vão abrir o caderno de vocês, vão colocar lá São José, revisão da avaliação, língua portuguesa ou só português. Então, esse é o primeiro comando que a gente vai fazer agora. Pegar o caderno, colocar lá São José, dia 4 de agosto, tá? Não é já para ir saindo, acessar o link, me mandar nada por e-mail, nada disso. Prestem atenção nas orientações. Então, coloquem lá, São José. Oi. Pode falar. Ó, São José, 4 de agosto de 2020, pula uma linha, coloquem lá, revisão de português. Prof, Oi. que dia é hoje? A Flávia colocou aqui no quadro. Hoje é dia 4 de agosto de 2020.
Deu? Aí a gente coloca lá, revisão de português. Depois pula uma linha. Olha, galerinha, presta bastante atenção no que eu estou falando. Não é para ninguém me mandar nada por e-mail, nada, tá? Vocês vão fazer como? Igual vocês fizeram ontem na atividade de matemática. Vocês vão colocar lá, número 1. Aí, qual é a questão número 1 lá de português? Aí, vocês vão colocar a resposta. Número 2, a resposta, tá? Então, para vocês não precisarem copiar todo aquele texto grandão, tá? Então, agora sim, quem já está fazendo aí no caderno pode iniciar. Deixa eu ver quem eu preciso mandar no privado. Eu preciso mandar para o João. No privado. Prof, não precisa pra Tá, o Pedro Afonso. Pra mim também, precisa mandar no... Tá. Pedro Afonso, a Flávia já mandou. Vou mandar para o Pierre. Já mandei. Quem precisa que eu envie para outro celular, alguma coisa assim, é só falar. Então, recapitulando. Prof, Oi. você consegue mandar pelo message da minha mãe? Acho que eu consigo. Calma aí, vamos ver. Só um pouquinho, tá? Obrigada. Nada. Prof, Oi. é só para colocar a resposta? Você vai colocar São José, a data de hoje, pular uma linha, revisão de português, pula uma linha, você coloca assim, número 1. Aí você vai ler bem, eu não quero ninguém me entregando nada com pressa. A gente está tendo uma oportunidade. Você vai colocar número 1 e colocar a resposta correta que você acredita ser da número 1, tá? Depois da número... Só um pouquinho. Fala, Helena. Você já conseguiu me enviar? Eu tô entrando no Facebook, já vou te enviar. Tá. Eu achei outra menina. Ô, prof, a gente só vai escrever a resposta, né? Que a gente acha. Isso. Ó, então, olha só. Lá na avaliação vai estar assim, ó. Tem o texto. Leia o texto a seguir. Substantivo comum, próprio. Aí a gente tem o texto lá de Olambra. Daí, número 1. No trecho Olambra é uma cidade no interior do estado de São Paulo. As palavras cidade, São Paulo, elas são o quê? Aí você vai colocar a opção correta, tá? Toda essa atividade no caderno.
Galerinha, quem tiver alguma dúvida, tá? Ficar em dúvida, vai perguntando, vai chamando a prof aqui e a gente vai conversando, tá? Façam com calma, leem, prestem bastante atenção, tá? Antes de responder. Pode olhar no livro para tirar dúvida. Ficou em dúvida? Dá uma olhada lá no livro, tá? O prof, Oi? é para fazer só as que errou? Não, é para fazer toda a avaliação. Tá. Todas as questões, no caso, né?
Tudo certo, galerinha? Sim, prof. Tá bom. Prof, eu posso ir no banheiro? Claro, querida, imagina, com certeza. Pode ir no banheiro, quem quiser. Helena, se Obrigada. você terminou tudo? Já respondeu tudo, Helena Silva? Não, prof, eu ainda tô lendo a prova. Ah, tá. Prof, Oi. eu acabei. Já acabou de copiar tudo, de fazer as questões, tudo? Sim. Bem, eu botei no canal. Ô, Helena, se você já acabou, pode fazer o seu intervalo, que depois e mandar a correção para mim pelo WhatsApp, tá? E aí eu já vou corrigindo. Prof, Prof, eu vou ter que mandar por mensagem, tá? Porque Não tem meu filho problema, tá não aqui. tem problema. Oi, quem me chamou? eu acho. Fala, Aisha. Já terminei. Tá, Aisha, então você pode mandar para mim também, que eu já vou olhando o seu e aí já vou corrigindo, tá?
Prof, eu acabei, eu vou tirar foto, tá bom? Ok. Prof, também acabei, eu vou te enviar a correção. Tá. Flávia vai colocando ali. Preciso de um pouquinho de paciência, tá? Eu também vou enviar. Tá. Só preciso da paciência de vocês. Já podem ir fazendo lanche. Ô, prof, Oi. eu fiquei, eu fiquei em dúvida nessa daqui, ó. Olambra é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Qual Fala. palavra determina o gênero do substantivo cidade? Como? Qual é a palavra que determina o gênero da palavra cidade? Entendi. Entendeu? Obrigado. De nada. Prof, Oi. eu já acabei. Tá. Quem acabou pode ir enviando para a Flávia no privado. E aí vocês podem sair para fazer o lanchinho de vocês. E a prof vai corrigindo. Eu só preciso que vocês tenham calma, tá? Sabe claro, não, vou te dar a resposta. Eu sabe isso tudo. Uhum. Tudo sobre Uhum. Prof, que horas que a gente volta do intervalo? Aí a prof vai chamando, tá, Ju? Eu vou ver o que eu consigo fazer o mais rápido possível, tá? Tá. Prof, tô indo fazer meu lanche. Ok. Ô, prof, Oi. eu vou te mandar pelo meu celular, tá? Ok. Tá. Só vou tirar uma foto. Quem está com o áudio ligado, cantando, por favor, desliga o áudio.
eu já enviei. Eu vou fazer meu lanche agora. Oi, Gabi. Eu já enviei pra prof, eu vou fazer meu lanche. Tá, tá jóia. Flávia tá corrigindo aqui, tá, galerinha? Já tô Eu anotando vou te mandar aqui. no WhatsApp. Ok? Voltei, prof. Santos no litoral paulista, Campo Grande. Não sei, tem que pesquisar. Não sei. Ô, João, a prof não consegue ver a imagem que você mandou, não consigo corrigir. Te mandei. Ok.
Ó, galerinha, são 10h50, tá? Vocês podem ir fazendo o lanchinho de vocês para 11 horas a gente retomar, tá? Eu já consegui corrigir de bastante amigos aqui. Ô, prof, eu vou ter que sair aqui da live rapidinho, tá? Ok. Ô, prof, eu já acabei, tá? Ô, prof, eu já acabei. Ok, Lucas. Aí quem for terminando pode ir me mandando que depois eu vou corrigindo. Ô, prof, Pode falar. eu perdi alguma coisa importante que a prof disse, eu tava fazendo meu lanche. Não, a gente tá todo mundo fazendo lanche, Gabi. Ah, tá. Tem, meu amor. Vai ser um ó. Vai ser uma foto.
Campo Grande fica em São Paulo? Então. Ah, então é ali? No mapa. Pega no mapa se precisar. Não, não bota ok.
Deu, galerinha? Vamos lá, então? Ok, prof. Tá. Deixa eu ver lá. O Pedro... É que se manda muito a foto desfocada, a prof não consegue corrigir. O João teve até que passar a caneta, tadinho. Mas vamos lá, então. Deixa eu ver se está todo mundo aqui de volta e aí a gente vai conversar sobre a avaliação para vocês fazerem uma análise, pois a maioria ainda errou a mesma questão que errou na prova. Mas sabe por que que isso acontece? Porque vocês não lê o enunciado que está sendo pedido na avaliação com atenção. Vocês lê rápido. Vocês querem terminar rápido. E aí vocês não leem a questão mais de uma vez, 1, 2 ou 3 vezes, para interpretar o que está sendo pedido. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Prestem atenção para a nossa correção, tá? Vocês estão vendo, galerinha, a tela? Olá, estão vendo a telinha compartilhada? Então, preste bastante atenção. Número 1. Calma aí, deixa a Flávia sair daqui. Número 1. No trecho, Olambra é uma cidade do interior do estado de São Paulo. As palavras cidade e São Paulo são substantivos próprios, substantivo próprio e comum ou substantivo comum? Substantivo próprio e comum. Próprio e comum. Essa daqui é a opção correta, ó. Por quê? Porque a gente está falando de cidade e São Paulo. Estão entendendo? Sim. Tá vendo como é uma questão de leitura? Tá? É uma questão de leitura. Tá? Não tem problema. Vamos lá. Ah, meu Deus. O que eu fiz aqui? Calma aí, galerinha. Agora eu não sei mais como desfazer. Próximo. Aqui. No trecho, seu nome é a mistura de 3 palavras. Holanda, América e Brasil. As palavras Holanda, América e Brasil são escritas com letra inicial maiúscula, pois são substantivos comuns, pois estão no singular, pois são substantivos próprios. Por que aquelas palavras... Porque são substantivos próprios, mas teve gente que colocou que era porque as palavras estavam no singular. Olha só, galerinha. Tem que ter atenção. Elas estão escritas com letra maiúscula porque elas são um substantivo próprio.
tá? A gente está falando de nome de lugar aqui, ó. Estamos falando da Holanda, da América e Brasil, tá? Então, elas são, pois são substantivos próprios. Eu coloco isso aqui é uma pegadinha, ó, na prova. Tá? Sempre vai ter aqui 3 alternativas. Uma errada, uma pegadinha e a resposta correta. Então, vocês precisam ler e interpretar as questões. Escreva a frase: a região foi colonizada pelos holandeses depois da Segunda Guerra Mundial, no plural. Posso ler o que eu escrevi, prof? Pode? Eu escrevi: as regiões foram colonizadas pelos holandeses depois da Segunda Guerra Mundial. Isso. As regiões foram colonizadas pelos, já está no plural, holandeses, já está no plural, depois da Segunda Guerra Mundial. Só existe uma Segunda Guerra Mundial, não existe mais de uma. Então, a palavra segunda e guerra, elas continuam no singular, porque não existiu, por isso ela é a segunda. Não existe 2 vezes a mesma coisa se tratando disso. Aí seria a Terceira Guerra Mundial, tá? Então, próximo. No trecho, olha lá. Todos os anos acontece a Expoflora, que é a maior exposição de flores da América Latina, onde são encontrados lindos ramalhetes. Quais substantivos presentes no trecho estão no plural? Substantivos. Lembra que a gente... Posso falar? Pode. Eu coloquei anos, flores e ramalhetes. Tá. Aí eu pergunto, a palavra anos é um substantivo? Dá nome a alguma coisa? Não. Quem que vai saber me dizer isso? Hein? Ano dá nome ao quê? Ao que a palavra ano dá nome? É para vocês refletirem. Ano dá nome ao quê? Fala, Pedro Afonso. Dia, meses. Tá. E os dias e os meses são o quê? As horas? Não só as horas. Há um período de tempo. Então, a palavra ano, ela é um substantivo, porque ano dá nome ao período de tempo, é um substantivo masculino. Quem colocou mais algum diferente? Então, aqui a gente poderia colocar, quais substantivos presentes no trecho estão no plural? Então, a palavra aqui, anos, quais mais? Eu Pode botei falando. anos, flores e e ramalhetes. Isso mesmo, tá? Agora, será que a palavra todos Flores e seria um ramalhetes. substantivo? Não. A palavra todos é um substantivo? Ela dá nome a alguma coisa? Não. Quem colocou todos, já apaga para corrigir. A gente está fazendo uma correção, galerinha. É para vocês ir corrigindo. Lucas, você está corrigindo, Lucas? Você acertou essa? Você não colocou todos? Tá. Quem colocou todos, já retira, tá?
Eu acertei, prof. Tá. Então, as palavras ali seriam anos, flores e ramalhetes, tá? Aisha tá corrigindo, Aisha. Juju tá corrigindo, Júlia. Vamos lá, para a próxima. No trecho, Olambra é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Que palavra determina o gênero do substantivo cidade? Qual é a palavra que determina o gênero do substantivo cidade? Uma. Uma cidade. Está determinando que o gênero da palavra é o quê? Feminino. Feminino. Eles poderiam colocar ali uma cidade? Não. Né? O cidade? Não. Poderia ser a cidade, quando ele estivesse falando específico de uma cidade, ou uma cidade. A gente não sabe qual é a cidade de Olambra aqui, ó. Tá? É uma cidade. Tá certo? Então, vamos lá. Próximo. Retire do texto. Vou grifar bem a palavra, ó. Retire do texto 3 substantivos masculinos. Substantivo. Teve amigo que colocou os. Os é substantivo? Não é substantivo. Tá? Prof, Fala. eu botei estado, Brasil e Moinho. Estado. Vamos ver se estado é um substantivo. Estado. Quem mais colocou algo diferente? Eu. O que você colocou? Eu coloquei holandês. Estado, Holandês. Moinho. Coloquei moinho, Sim. sétimo e tornou. Brasil. Que, Pedro Pierre? Coloquei moinho, sétimo e tornou. Tornou. Ó, pensa na palavra tornou. Será que a palavra tornou é um substantivo? Tá vendo como a gente precisa prestar atenção? Tornou. Dá nome a algum ser? Não. Tá vendo, Pedro Pierre? Tornou é um verbo. Vem de tornar. Tá? Então, tornou não é um substantivo. Moinho é um substantivo? Sim, é um substantivo. Quem colocou mais alguma coisa? Ó? Então, estado é um substantivo, moinho. Eu. Fala, Helena. Eu coloquei moinho, holandês e Brasil. Holandês. Holandês. Será que é um substantivo? Acho que é, porque eu acho que uma pessoa é holandesa, então holandês ou holandês. A Helena é esperta. Hã? Fala, Cindy. Eu botei Fala, querida. São Paulo, holandeses e ramalhete. Ramalhete. O ramalhete, né? Quem mais colocou alguma coisa diferente? Coloquei sétimo. Ô, prof, mas Ó, substantivos masculinos, singular. Então, ó, ramalhete tá no singular. Agora, holandeses tá no plural. prof, o meu tá certo. Pode falar. Eu botei estado, Brasil e Moinho. Sim. Estado é um substantivo, porque ele dá nome a um lugar.
Brasil também é um substantivo, porque é um substantivo próprio que está dando o Brasil, né? É um substantivo masculino no singular, tá? E moinho também, tá certo? Próxima. A próxima é, no trecho, este moinho é uma cópia de um moinho holandês e se tornou também uma grande atração turística da cidade. Os artigos presentes nesse trecho são... Quem são os artigos presentes aqui? Ó, uma... Definidos. Não são esses os artigos aqui, ó? Uma cópia, um moinho. E o que esses artigos aqui são? Indefinido. Tá? São artigos indefinidos, tá certo? Então, galerinha, conseguiram corrigir? Observem. Eu acertei tudo. Isso. Observem que o erro de vocês está na hora da leitura da interpretação da questão. Se eu estou falando de substantivo, eu preciso compreender se aquela palavra que eu procurei no texto, ela é um substantivo, eu preciso pensar. Será que moinho é um substantivo? Será que ele está dando nome a alguma coisa? Será que... É isso que vocês precisam ir treinando, tá? Treinar isso. Aprender a compreender o que está sendo pedido que vocês estão lendo. Porque às vezes vocês sabem a resposta, mas vocês leem tão rápido e não interpretam aquilo que está sendo dito ali. E aonde vocês não conseguem, muitas vezes, acertar a questão solicitada, tá? Então, é isso, galerinha. A gente fez essa revisão da língua portuguesa, tá? Alguém quer colocar alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa que não entendeu? Fala, Gabi. Não, eu só queria qual é a questão mesmo, para me escrever certo aqui no caderno. A questão o quê? A questão 1, que eu esqueci de escrever ela certa, que eu errei ela. Calma aí. A questão 1, a palavra cidade e São Paulo, elas são cidade, substantivo comum, e São Paulo, substantivo próprio. Então, ali a gente tem um substantivo comum e um substantivo próprio. Tá? Então, todo mundo corrigiu, galerinha? Sim? Então, tá certo. A gente vai encerrar a nossa aula agora aqui, tá? Amanhã, deixa a Flávia olhar aqui no cronograma, que é tanta coisa que a Flávia não consegue mais lembrar assim de cabeça. Vai ter matemática, a correção das atividades de segunda. Isso, era isso que eu queria falar, muito bem. Nas atividades de segunda, a gente vai corrigir o capítulo 6 e 7, vocês assistiram um aulão, a Flávia deixou uma atividade complementar, então amanhã essa atividade ela precisa estar toda pronta, tá? Prontinha. Ou no xerox que vocês tiraram e imprimiram, ou para quem copiou no caderno, ela vai precisar estar pronta. Nós vamos fazer a correção, tá? De toda essa atividade, falar das nossas dificuldades. Quais foram as nossas dificuldades, tá? Nessa atividade. Mais uma dúvida. Semana passada você tinha dito que quarta-feira, quinta e sexta não ia ter aula. Quinta-feira não vai ter aula. Já está lá no cronograma que não vai ter aula. Na quarta-feira vai ter aula sim, porque a live do Dia dos Pais vai ser só à noite. Tá? Aquela live especial lá que eles vão fazer vai ser só às 20 horas. E aí a Flávia tinha compreendido que não haveria a live nesse dia. Eu achei que ia ser no horário de aula, mas não vai ser. Então, a gente vai ter. Porém, vocês viram que na quarta-feira a gente vai fazer a correção e tirar as dúvidas, e a gente tem uma aulinha de artes ali, que é uma dobradura, que a Flávia colocou. Gente, é sempre importante vocês olharem o cronograma, tá?
porque é muito importante. Assim vocês vão se situando o que vai ter e vão conseguindo se organizar, tá? Então, por hoje, galerinha, é isso, tá? Estudem mais, leiam ali os capítulos, revejam aquilo que vocês têm dúvida de língua portuguesa, tá certo? Para a gente não ficar aí com nenhum substantivo. O que é substantivo? Tudo aquilo que dá nome a um ser, a algo, tá? Então, isso vocês não podem esquecer, tá certo? Beijinho no coração de vocês, galerinha. Até Tchau, mais. prof. Até Tchau, amanhã. tchau, até amanhã. Tchau, Até amanhã. prof. Beijo, prof. Tchau. Tchau. Prof. Good morning. Bye. Goodbye. Tchau, gente.